Pertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de março de 2012, sábado. O verbete é de número 2247. Ele tem 4 páginas, 45 logias e 10 máximos. O tema é medida exaustiva. A especialidade é exaustivologia. A definição: a medida exaustiva é o ato ou efeito de medir, avaliar ou determinar ao máximo condições peculiares de grandezas, especificações ou detalhes da vida íntima e externa da consciência, quanto às próprias conquistas evolutivas reais, por meio dos testes, escalas e técnicas pesquisísticas da conscienciologia. A autopensionização sistematizada. A atitude de levar as ações e pesquisa às últimas consequências racionais. Os índices de exaustividade. A medição do grau de exaustividade aplicada à pesquisa. A precaução contra a superficialidade. A garantia da qualidade dos resultados. A série de medidas exaustivas coordenadas. O ato de só concluir quando termina. A avaliação do nível de exaustividade alcançado. Na argumentologia, nós temos a taxologia com 15 categorias de exaustividades aplicadas às investigações em geral. Na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos estilo exaustivo, medida conscienciológica, medida interplanetária, medida justa e qualificação dos trafores. A mega análise aqui com João Paulo, nós temos 20 itens. Avaliação, interpretação, precisão, categorização, exaustivologia, conscienciometrologia, autodiscernimentologia, autocriticologia, autopesquisologia, autoesquadrinhamento, análise, disciplina, unidade, qualidade, hiperacuidade, realidade, conquista, paciência, varredura e grandezas. Agora, o dicionário aí apresenta hoje um verbete sobre a holoconviviologia. Eu chamo a atenção para o enunciado, que tem a megafraternologia, com 7 categorias de manifestações básicas da conviviologia. Agora, questionamento. Poderia explicar novamente a razão da roupa branca facilitar a liberação de ectoplasma? A roupa branca, todo mundo sabe que ela esquenta menos do que a escura. Outra coisa, ela permite mais liberalidade em matéria de vento, gás e etc. Então, facilita também o processo. Outra coisa, existe um processo psicológico. A branca, por exemplo, parece que está tudo limpo, está mais alegre, é mais aberto. Então, isso também influi no processo da liberação do ectoplasma. E por aí vai. Outra coisa, às vezes o que é preto ou escuro, muito pesado, é carregado e pesa mais. A branca, geralmente, são coisas mais leves. Isso é da própria natureza humana. A pessoa começa a mexer com coisa branca, ela suaviza tudo, a maioria é assim. Agora, isso não tem jeito de fugir, não. É da natureza humana, é coisa de bicho, mas funciona. Enfatologia, página 45, segunda e terceira linhas, poderia explicar a medição do grau de exaustividade aplicada à pesquisa? O caso é o seguinte: a exaustividade é quando você leva até as últimas consequências das suas potencialidades. Você já usou tudo que você tem para fazer aquela pesquisa? Instrumentos, materiais, fontes, gente que pode ajudar, a parte econômica aplicada, tudo isso leva para um grau mais avançado de exaustividade. A exaustividade é a hora que você esgotou todo o seu repertório. Não tem mais nada para usar. Tudo você já colocou e já aplicou.
Aí, então, você está na fase do grau de exaustividade máxima. Agora, ó, eu chamo muita atenção para a técnica da exaustividade do ponto de vista do mental soma. Quando vocês forem pensar uma coisa que chamou atenção, um conceito, um construto, uma concepção de alguma coisa, um haver bom, coloca isso até as últimas consequências. Como é que pode fazer isso? A primeira coisa que você deve fazer é associação de ideias. Você já associou essa ideia com tudo que você sabe? Isso, às vezes, uma pessoa fazer isso, às vezes, demora dias. Então, a exaustividade para uma pessoa que tem pavio, ou aquela que não tem pavio, ou aquela que tem pavio curtíssimo, ela não consegue chegar nunca na exaustividade. Então, ela fica sempre no meio do caminho, ela fica sempre na incompletude. Uma pessoa que tem pavio curto, ela não chega no complexo. Então, às vezes, tem gente que não tem nem pavio, né, você sabe. Então, é preciso ver como é que fica. Ainda em fatologia, o último item poderia detalhar a avaliação do nível de exaustividade alcançado. É a hora que você vê que você não tem mais nada que esteja... Então, não adianta responder aqui. Nós estamos offline. Então, não adianta mais nada a gente falar. Vou acabar só essa conversa aqui, né? Porque isso é de fora, não adianta falar para vocês, eles têm que vir, né? Então, o problema todo é o seguinte, é a hora que você esgotou tudo, que não tem mais nada no seu repertório, tudo se já aplicou. É aquilo que eu falei antes. O caso aí é mais ou menos esse. Que não... Ainda bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá, eu entendo a medida exaustiva, essa questão da exaustividade como um comportamento, uma ação, que é mediado por uma forma de pensar. Algumas pessoas, elas fazem isso porque, por N motivos, começam a se interessar por um assunto, mas o que te faz, qual é o pensamento que tu tem para que a maioria dos teus comportamentos você leve, das coisas que te interessam, você leve até as últimas consequências? O que é esse pensamento básico? O problema aí chama-se omnipesquisologia. Eu, há muitos séculos, devido ao processo do Zéfiro, eu sou implicado com o problema do questionamento, da pesquisa, da investigação, da ciscagem. Eu quero mexer com as coisas para saber o que é. Por quê? Foi mais ou menos em 1100 que eu tive a ideia disso por causa do processo disso que hoje se chama reurbanização. Mas ali eu cheguei à conclusão que eu teria que entender tudo, de tudo. É aquilo que eu chamo hoje de tudologia. Se a gente vai entender tudo, é preciso de aprender tudo. Então, tudo é importante. Agora, dentro desse tudo, você tem que colocar uma coisa seríssima e dificílima, que é a prioridade. Então, essa prioridade é que é a coisa séria. Agora, com o passar do tempo, eu vi que o negócio era mais sério ainda. Que eu vi que isso é o caminho da evolução. O serenão, o que ele faz é isso. Ele chegou a ser serenão porque ele entendeu mais as coisas. Então, o problema da evolução, o que é? O problema da evolução é fazer todo mundo gênio a respeito das noções do cosmos. Todo mundo é sábio a respeito de tudo que existe no cosmos. Aí é que é a serenologia. Então, a partir disso, fatos e parafatos, fenômenos e parafenômenos, realidades e para-realidade, tudo é importantíssimo. O tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer contingenciamento, instância ou condição. A hora que eu vejo isso, a primeira coisa que você tem, uma paciência da família toda do Jó. Só a paciência dele, só pessoalmente, não dá. Tem que ter uma paciência grupal, coletiva. Eu estou falando sério, sem piada. Ela tem que ser grupal. Entende? Você olha que na sua família tem gente paciente para certas coisas, outros não têm. A paciência, por exemplo, você pode ligar pelo seguinte: na sua família, quem é que joga tênis? Ele é bom, então, com o processo de braço, psicomotricidade, você está entendendo, dos membros superiores. Quem é que é bom de xadrez? Então, o cara é bom, que ele é bom para controlar o processo do pensamento, para fixar o pensamento, concentração mental. E por aí vai. Esses têm paciência. Então, se você colocar paciência como sendo aquele talento frutífero ou profícuo
aquele que dá efeito, que produz, você começa a entender que você tem que ter paciência da família toda do Jó, porque a maioria das pessoas não tem todos esses tipos de paciência. Então, pensa bem no problema da paciência, na questão da investigação, na questão da pesquisa, que é justamente o que eu faço. Agora, por exemplo, chega num certo ponto que isso vira a maior cachaça. Essa é a holocachaça mnemônica. E omega cachaça mental somática. Intelectivamente falando, isso é mais do que qualquer tipo de toxicomania. Só que tem que ela não intoxica, porque ela já traz o próprio antídoto devido à racionalidade. Na hora que você tem a racionalidade, a cachaça deixa de ser álcool, ela não é mais. Então aquilo só motiva você para mais. Mas você não fica afobado. Não há tremedura, ou tremedeira, ou tonteira. Mas... Então veja, a hora que coloca essas raias, você produz muito mais. E a vida, aí acabam os conflitos, você não fica mais irritado com mais nada. Outra está falando de irritação, isso que nós estamos falando é a anti-irritação. Uma pessoa que tem irritação não serve para pesquisar nada. Jamais você deve levar alguém para estudar os fenômenos parapsíquicos que seja irritado. Sim. Mesmo que seja irritado conforme a hora, conforme o dia, conforme de manhã ou de noite, não interessa. Não leve. Porque é nesse ponto, o nó górdio, é que vem o assediador lá do poltergeist e torra a pessoa. Se aí vai ter dois poltergeists, um extrafísico e um físico, aquele que vai chatear você. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Você entendeu, né? Estou entendendo. Agora, você falou de paciência, de uma forma de pensar, mas diferente, por exemplo, que é comum na filosofia, que o pessoal, ele tem uma paciência, mas ele começa a pesquisar, porém ele não tem esse pragmatismo que tu tens. O problema todo é terminar antes. Terminar antecipadamente errado. Isso é que é o ruim do processo da exaustividade. A pessoa custa chegar lá. E às vezes demora. E ela então fica afobada, não tem um tanto estupim. Você está entendendo como é que é? O estupim é curto. Ela para antes da hora. Aí dá tudo para trás. Agora, ó, observa as mega-análises que nós falamos aqui todo dia, eu e o João Paulo. Observa bem o que é que tem, que você vai ver que tem o processo de exaustividade praticamente em tudo. Sempre tem 4 ou 5 itens desses que são da exaustividade. Pode olhar. Agora, eu tenho uma coleção disso que eu faço com as iniciais, sabe, salientes, enfatizadas, de propósito. Todo dia eu faço isso. Eu já tenho isso aqui há meses que nós estamos fazendo. Né? Eu tenho isso tudo. Um bolo. Agora, você pensa bem como fica fácil eu fazer uma pesquisa de qualquer coisa. Isso é melhor do que dicionário. Agora, por quê? Porque aí é a mega análise. Nós estamos mexendo no top. Entende? Mas esse é um comportamento também que já virou parte do teu temperamento, por isso que tu disse que é coisa de séculos. Isso faz parte do jeito que eu respiro, faz parte da minha comida, do meu sono. É a mesma coisa que fazer xixi, fazer cocô, é a mesma coisa. Tudo isso entrou dentro do metabolismo e dentro da fisiologia. Agora, eu sou assim. Por isso que eu admiro muito vocês, respeito muito, sou muito agradecido. Todo mundo é um herói, aqueles que me suportam. Eu sou muito chato. Como diz o João Aurélio, eu sou exigente. Agora, veja, não é fácil a minha situação. Vocês têm convivido mais comigo ultimamente. Você já faz algum tempo que você vem desde lá do Rio, né? Porque esse cara passou uma temporada comigo lá em casa. Você veja bem, eu suportei a ele, ele me suportou. Suportar, com todas as coisas. Isso é fora de série. Você veja bem o nível dele, como ele é fora de série. Agora, o que se passa? Comigo é difícil devido ao processo. Com o tempo, eu amadureci. Hoje eu estou com meus 80 anos, mais quieto, entende? Eu já não faço tanta pergunta mais. Mesmo assim, hoje, nós estávamos lá, quantas perguntas eu não fiz para vocês? O tempo todo eu sou assim. Entende?
Eu hoje, por exemplo, já conheço bem a minha mulher, né, que já está comigo há 2 décadas, eu já sei bem, eu já não faço tanta pergunta, porque ela não suporta muita pergunta. Ninguém aguenta. Então eu acho que todo mundo são uns heróis, são as vítimas. Você está entendendo? Que fica comigo. Agora veja, você não fica pensando que eu sou diferente assim com os amparadores, não, eu sou do mesmo jeito. Já teve um amparador que não aguentou, né? Ele foi embora também. Ele não aguentou a barra comigo. Por isso que é que tem mudança de amparador. Agora, o que é que se passa? Quem tem paciência do meu nível, melhor do que eu, é o enumerador. Desse povo, tudo assim, mais ou menos do meu nível, é esse povo. O traço de exaustividade também, então, é uma coisa que vocês têm mais ou menos parecido. A exaustividade, uma pessoa só pensa nisso se ela tem um pouco de paciência. Senão, isso nem passa na cabeça dela. Não há ambiente, você está entendendo? Não há espaço, não há room, to make room, no micro-universo consciencial da pessoa. Ela não tem uma possibilidade de pensar nisso, de modo algum. Entendeu? Ela tem que ter espaço. Então, a exaustividade, uma pessoa que fala em exaustividade em qualquer coisa, leva a sério que essa pessoa está pegando um rabo de foguete enorme para fazer isso. Isso aí não é fácil. Agora, você que estuda o processo da fenomenologia, você é o primeiro que tem que saber dessas coisas. De quem a gente tem que cobrar é de você. Você está entendendo? Senão não adianta. Fenômeno, sempre tem aquele mini fenômeno que você não viu. Isso é porque faltou exaustividade. É muito difícil você avaliar tudo dentro de uma totalização, dentro da totalidade, a tudologia, para levar até as últimas consequências. É difícil, não é fácil. Não. Agora, por isso eu estou fazendo esse dicionário agora, que eu pego, são parcelas. É como se pegasse um bolo da ideia, que é o corpus dos construtos, e eu então fiz um bolo e estou dando em fatias. Aí é um jeito de você chegar na exaustividade. Entende? Por exemplo, esse de hoje aqui, ó, esses 7 itens que eu falo aqui, das manifestações básicas, esse é brabo. E outra coisa, isso é sobre a holoconviviologia. Então, é exaustividade no processo da convivência. Hoje até que tem relação uma coisa com a outra aqui. Tem ponto de contato. Agora, esse traço, se você fala que o desenvolvimento dele, então assim, se você fosse pegar o Zéfiro em várias vidas, esse é um traço que ele sempre vai ter que estar presente. Se você pegar em 2000 anos... Mas não é só isso, existe uma outra coisa mais séria. Já estamos online? Opa, foi rapidinho, né? Está parecendo coisa da luz aí que acaba depois. Mas olha, é muito importante você pensar que a exaustividade, tudo dela leva para o generalismo, para a cosmovisão, para o atacadismo consciencial. Tudo vai para a globalização e para o atacado. Tudo você vai ver no maior. Por quê? Porque você vai até as últimas consequências dos detalhes, das minúcias. Agora, eu acho o máximo. Eu acho o máximo pelo seguinte, você está pesquisando. Chegou um ponto que você acha que você está cansado. Quando você vê, você descobriu uma nesga de ideia nova desse tamanho, lá no fim, na ponta. Aquilo muda tudo que você estava fazendo. No entanto, se você tivesse parado 5 minutos antes, você não ia descobrir aquilo, você não ia pensar naquilo. Agora, o problema todo é o seguinte, a descoberta para você e a descoberta para todo mundo, para a humanidade. Aquilo que é para você quase sempre serve para todo mundo. Isso é uma tendência. Mas, às vezes, há coisas muito particulares suas. Isso dá supermotivação. Que a pessoa está vendo coisa atrás. O negócio é mais sério. Por exemplo, vou te contar uma coisa. Essa noite, eu estava escrevendo um negócio que eu comecei a conversar aí com a turma, aí nessas mini-terturas que eu faço com a turma, e quem foi a minha vítima ali foi a Mabel. Então,
eu comecei, quando tocou nesse assunto, eu assim, pois é, Mabel, isso aí, eu tenho que fazer um verbete, aí explicar. Agora, qual é o verbete? Nada mais do que a hipomnésia. Mas você vai falar assim, não, mas a hipomnésia já fala nisso há muito tempo, ok. Mas eu falo na hipomnésia patológica, tá certo? Mas agora eu quero falar, e é o que eu escrevi, é a hipomnésia homeostática, cosmoética, sadia. Você está entendendo? E outra coisa, não é essa que a psicologia e as outras ciências falam, não. É a nossa, da parapsicologia, da parapercepciologia, da conscienciologia. Então, por exemplo, eu tenho um mantra, que é da época dos Zé, coisa de séculos e séculos e séculos, que desde que é que eles me fizeram eu lembrar para me salvar, porque senão eu teria desativado o corpo, eu não posso falar isso publicamente. Mas falar uma coisa publicamente, até que é fácil, só você ficar calado. Fechou o laringo chakra, você não fala nada, ninguém vai perceber o que é que você está falando, o que é que você está pensando. Mas o problema é a hora que vem essas consciências que lê o seu pensamento, ela tem telepatia, ela acaba, você está entendendo? Vai lá dentro e pega. Então, você tem que arranjar uma hipomnésia a respeito daquele mantra para você não pensar nele. Então, você tem que arranjar um jeito de pensar que você elimina a lembrança, aquela recordação. E você só lembra, você vai ter que ter uma técnica também de recapturar a lembrança. Eu, então, estou explicando isso tudo lá. Mas isso seria um processo de desvio da atenção? Como é que seria essa? Não, o desvio da atenção eu até falo, isso aí é superior à atenção dividida. Muito superior. Uma das coisas mais bravas que tem é isso aí. Porque é o processo mnemônico, é a holomnemônica que está. Agora, eu dou lá a dica toda é a associação de ideias, que você tira o processo do vocábulo da palavra em si, e você fica só na parte do meaning, daquilo que significa o contexto inteiro. Então, você fica com a ideia do que é. Entendeu? Mas, na questão do mantra, se você não tem a palavra, não adianta nada. Então, eles podem vir, me pescar tudo que tem. Se não sabe a palavra que é, aquilo não funciona. Agora, o mantra aí funciona por quê? Porque houve o condicionamento daquilo, durante muito tempo. Isso era das práticas rituais e liturgias iniciáticas. Coisa muito antiga. E funciona com o processo de energia. Então, eu estou explicando, aí depois eu falo. No meu caso, pessoal, o problema mais sério que tem é esse mantra, por causa disso. Então, você veja o detalhe disso. A ciência convencional, a parapsicologia, ninguém, nem pensaram nisso, não houve cogitação disso até agora. Mas se tu chegou nessa ideia, é porque deve ter passado pela experiência de alguém tentar, justamente, pegar essa ideia. Não. O problema é pior do que isso. Na hora que eles me falaram, eu falei assim, olha, você agora já sabe o mantra, você pode usar isso. Eu usei durante alguns meses, depois eu cortei fora. Porque na hora que eu vou usar, eu tenho que pensar nele, no mantra. Então, o que é? Eu cortei aquilo. E esse mantra é muito sério, porque ele é complexo. Ele tem várias ideias na mesma palavra. Então, o vocábulo, o étimo, você está entendendo? A unidade lexical dele é extremamente complexa. E outra coisa, ela potencializa a ideia. Então, uma parte dela, você está entendendo? Por exemplo, a segunda parte potencializa a primeira, para te dar uma ideia. Então, o negócio é muito sério, e é por isso que ele já é funcional, ele é parafisiológico naquilo que funciona. Parafisiológico, não é fisiológico no que funciona, mas parafisiológico. Então, você veja bem o que é. Isso é uma hipomnésia, ou seja, é um mini esquecimento. Proposital. Mais positivo. Você tem que saber mexer com isso. Então, vamos entender. Existe a hipomnésia negativa, patológica, e existe a outra que é a homeostática sadia. E é isso que eu quero chamar a atenção. Agora, só o fato, por exemplo, aqui agora, de o senhor estar falando dessa técnica, até falando do étimo, que eu não sei, não apareceu a palavra do mantra na minha cabeça em momento algum.
E eu sei o que é. Para eu lembrar, eu tenho que ir ciscando, eu penso com calma, chego lá e penso o que é. Mas eu tenho que pensar. Então não é fácil entrar na minha cabeça para pegar isso. Ninguém vai pegar. Porque se pegar é problemático da baratrosfera. Isso aí pode levar a pessoa para a baratrosfera. Mas aí que está. Na hora que tu pensa numa palavra, ela também vem associada à imagem. E aí como é que... A imagem é a pictografia. Mas num processo desse, você vai associar que pictografia que você pode pegar com isso? Nada. Eu tenho experiência disso há muitos anos. Não tem jeito. É porque vai um pouco diferente do que a psicologia você tem que começar a pensar. Começa a raciocinar. Arranja uma palavra e põe na sua cabeça uma coisa. Você tem que esconder aquilo. Agora, veja, é muito bacana esse processo da assistência indireta que você está fazendo ao povo. É uma coisa que seria bom eles saberem, mas que a maioria não tem competência para entender isso. Se a gente der, em vez de ajudar, vai piorar. Agora, tu falou uma questão de associação de ideias. A ideia, por exemplo, do número 11, que é um processo de associação de ideias, tem relação com isso? Não tem? Não, tem nada. É um outro... Agora, mas é uma outra a ideia. relação que tem é o seguinte, esse mantra, ele tem, indiretamente, alguma coisa nas centúrias do Sim, Nostradamus. Por Tá isso, lá. propositalmente, que tu colocou lá no projeto. Tá lá, mas ninguém sabe. Sim. Olha, ninguém sabe. Outra coisa, ele já fazia centúria de propósito, que era para diluir essa condição. Agora, hoje nós não fazemos centúria, mas nós falamos tudo na bucha e mostramos a técnica daquilo que a gente usa. Coisa muito diferente. Já houve uma evolução de lá para cá. Mas o que mais? Então, mas requer, assim, uma disciplina mental, uma disciplina pensênica muito forte, professor Waldo, porque o senhor está falando da coisa, o senhor É não lógico, resgata por isso que eu falei que é muito palavra, superior, por exemplo, à atenção atenção dividida. dividida. Usa- Agora, nós temos algumas sutilezas do mental soma. E essas aí são duas. Atenção dividida e o mini esquecimento intencional. É super complexo isso, porque para a pessoa manter Não, não. esse nível de O domínio... que é que nós mexemos aqui que não é complexo? Sim, claro. Mas O que não é paradoxal? esse... Você mexeu com outra dimensão, fica tudo paradoxal. Então a gente tem que entender isso, abaixar o facho, colocar o rabo entre as pernas, deixar a orelha caída e pensar muito. Reflexão de 5 horas, para a pessoa entender, entrar no assunto. É o jeito. Mas esse movimento da hipomnésia, o senhor conseguiu terminar? Como é que foi? Isso foi um processo? Foi de um dia para o outro? Como é que o senhor fez essa elaboração? Isso é porque eu já julgava muito com o processo de ideia e de mnemônica, né? Então aí a aula mnemônica, eu tenho facilidade para isso. Gente, lembrar das coisas que é o difícil, esquecer é a coisa mais fácil. Pensa por aí. Lembrar é que é o difícil, porque você tem que acrescentar. Esquecer não, é diminuição. Uma subtrai, a outra soma. A que soma é difícil. Mas considerando que é um elemento positivo que você usou para ajudar o senhor, outras pessoas, assim, até mesmo pela ciência convencional, pela mnemologia, não é algo fácil de se esquecer, né? Assim, é algo mais marcante. Mas não é não. A palavra é muito singular. A expressão do mantra é muito singular. Mas o motivo para você ter mais dificuldade de esquecer. Eu posso falar nisso aqui horas, e não falo, e nem penso no mantra. Isso não é tão difícil do jeito que parece, tá? Para mim parece difícil. Não é, parece, é para quem está começando. A hora que você entra, o negócio não é assim, não. Mas, por exemplo, o que poderia ser uma... Você falou de Agora, técnica. por exemplo, que seria uma técnica similar a isso? A primeira coisa, eu não preciso explicar os objetivos do mantra. Ele potencializa a energia. Então, a energia ela fica mais objetiva, ela fica bojuda. Você está entendendo? Espessa, concreta, material, direta. Então, ela fica mais ectoplásmica. E aquilo é o ectoplasma de ponta, situação brava. Então, é aquele problema daquele aparelho que eles vêm com aquele trator enorme, tem um negócio do peso de várias toneladas. Então, bate na parede e derruba. É isso. A energia faz aquele trabalho do tombamento. Tombamento que eu estou falando não é manter, é destruir. Você está entendendo? Então, tomba, destrói, derruba.
Tá, mas então assim, o gatilho para evocar essa memória, ela tem que ser a palavra. Por exemplo, a imagem que tu teve de usar não é os a mantras... palavra, é isso que eu estou falando, é o pictográfico. É a essência do assunto. E outra coisa, a nossa tendência em matéria de holomemória, holomnemônica, é justamente essa. Você esquece o termo, Isso, você faz uma mas não esquece a ação. Então, o conteúdo, o meaning, é que é importante. A forma você esquece, mas o conteúdo você lembra. Então, aí o que eu aplico é justamente isso. O conteúdo eu sei qual é. Então, pelo conteúdo eu chego lá. É como se fosse uma fórmula, uma equação. Não tem jeito de errar. Agora eu te pergunto isso que eu quero entender, porque assim, justamente isso pode ser uma terapêutica, quando você tem assim, transtornos, estresses, traumas, justamente é o problema do processo de memória. Isso aqui você está falando de uma terapêutica. O processo de terapêutica, de tudo isso. Você já passou da convalescência, já te deram alta. Se você não teve alta sobre o processo de memória, você nunca vai chegar ali, mas de jeito nenhum. Você não aguenta. Por exemplo, vamos supor que a pessoa aguentou uma vez, na segunda ela cai. Você está entendendo? Isso não é fácil. Outra coisa, não pode ter entusiasmo. Professor. Você não pode ficar excitado com o processo. Mas aqui no caso do mantra, sem entrar no que é o mantra, querendo entender o processo, por que algumas palavras aumentam tanto a energia, como o senhor fala, e faz virar um eu chego aqui e falo assim, fogo! Como é que vai ser? É incêndio, todo mundo vai sair correndo. Isso é mantra. Outra coisa, avante! Ordinário! Isso é mantra. Você entendeu? O processo todo é esse. Agora veja, o mantra que eu tenho nem pode falar. Eu nunca falei assim, nunca expressei a palavra pela minha boca. Então, isso tudo é pensamento. É o tipo da coisa que vai ser difícil até para usar, porque a hora que o senhor for usar, os aceleradores... Não, tudo nós estamos falando é complexo. A pessoa tem que ter muita, tem que ter muita rigidez no micro-universo consciencial, com bastante equilíbriozinho, senão não dá. Isso. Agora veja, uma pessoa que se irrita, que não tem equilíbrio, que seja implicante demais com as coisas e as pessoas, negativamente, não dá nada, isso aí não dá nem. E são essas pessoas que não podem saber desse mantra. Senão na mesma hora vai arranjar um assediador, é automático. Esse caso da hipomnésia é utilizado como voluntariamente de forma homeostática, pode ser um dos exemplos daqueles atributos que o senhor fala que o serenão deve ter, que o senhor nem sabe qual é? Mas eu estou estudando isso justamente para ver se eu entendo, se eu chego lá. Mas, esse deles é muito superior, está lá na frente. Aqui, a hora que eu falo o processo da hipomnésia positiva e depois a atenção dividida, eu estou dando o início do princípio desse caminho. Nós temos que chegar lá, a gente não sabe para onde nós vamos. Mas lá na frente é que eles têm uns que são os mais avançados, muito superior a esse. Que eu fiquei pensando assim, dominar o cérebro, dominar essa vida aqui, deve ser conseguir consciencial, é o paracérebro. Deve ser conseguir fazer os caminhos todos patológicos então, por exemplo, do cérebro, vamos estudar o paracérebro, voluntariamente. Comece a estudar o paracérebro para ver o que é. Pega tudo que já tem, que é muito pouco que tem. Começa a ver se você enriquece aquilo. Você vai ter ideia. O que é que eu tenho falado aqui? Só esses 15 itens, eu já falei aqui com prismas diferentes, umas 15 vezes no mínimo, foi? Esse que eu falo é imperturbabilidade, sobrepairamento. Por exemplo, sobrepairamento. Até um certo ponto, o sobrepairamento pode ser mais um item desse. Se você for estudar e qualificar o sobrepairamento. O que a gente está falando mais ou menos isso, né? Que é o processo da isenção na distância próxima. Que é negar as palavras. Você está e não está. Você participa e não participa. É como se você estivesse no palco, mas tem uma cortina na sua frente. O processo é o mesmo. Você está entendendo? Você está participando da cena, você está no palco, mas tem uma cortina na sua frente, tem um bioma. Em off. O processo todo é esse. O outro nome que se usa é em off.
O processo todo é em off. Mas tu falou de uma coisa, por exemplo, deu o exemplo do fogo ser a questão de um mantra. Quando tu falou a palavra fogo, automaticamente a gente começou a pensar em fogo, e se eu visse fogo, eu também ia pensar na palavra. Mas não é, a palavra fogo, ela mostra incêndio. Incêndio quer dizer pânico. Pânico quer dizer correr. Correr quer dizer porta. Porta quer dizer saída. É isso que vem ali, ó. Isso é em segundos. Então a associação de ideias. Aí nessa hora todo mundo é taco-psico. Valdo. Entendi. O cara virou para mim e falou assim: eu nunca fui taco. Eu falei assim: você já participou de algum lugar que tem um pânico? Você já participou de algum happening? A maior parte dos happening tem algum problema. Valdo, a neologística tem relação direta com isso que você está falando, né? Como é que é? Neologística. Tem. Direta, porque Nostradamus usava aquele negócio das Tem, palavras mas agora a inventadas. coisa séria mesmo é a conformática. Conformaticologia, que eu chamo. Agora, de uma certa forma, a enciclopédia não está ensinando a gente a fazer isso, porque Tá. você pega a palavra, Não, você pensa que mas está ainda entendendo não cheguei perfeito, lá. e é outra coisa completamente Por exemplo, diferente. uma outra coisa que eu poderia falar para a Rosa, se a terceira condição, é aquilo que eu chamo de entrelinhamento. A enciclopédia é feita... Esse nesse poderia tempo. ser o terceiro aí para você. Você está entendendo? Agora, ó, tem mais, hein? Precisa a gente estudar aí que tem mais. Mas entrelinhamento é o outro. Todos são sutis, complexos, difíceis. E linguística está na base disso, né, Valdo? Tem uma série de... O poliglotismo mesmo. De Agora, ó, ter... vocês então vão começar a ver o seguinte: o que o Gabriel pegou aqui desde o início era sobre exaustivologia, que é justamente a especialidade que nós estamos estudando aí na medida exaustiva. Agora, esse processo dessa exaustividade, vocês vão notar por que é que eu pego determinadas coisas que parecem um absurdo, outras parecem ser assim, totalmente, vamos dizer, surrealista, outra alucinatória e outras coisas nesse sentido. Então, por exemplo, eu falo em Sampaco, em dragona parapsíquica, em triscagem oftalmológica da situação. Só essas três coisas, isso é exaustividade. Entende, Gabriel? Você está entendendo dentro do processo da fenomenologia sua? Isso é exaustividade. É a pessoa que quer entender aquilo que está obscuro. Então, veja, eu estou passando as mãos, arranhando com as minhas unhas a parede da mateologia o tempo todo. Eu quero passar aquilo ali, quero passar. Eu quero destruir aquela muralha, porque isso é uma muralha. A mateologia é uma muralha densa que nós temos que destruir. A gente tem que ultrapassar aquilo. Por outro lado, Valdo, a definologia, com tal precisão, ela enriquece a questão conceitual. Você esquece a palavra, Não, mas sabe a definição. Mas aí vem as 70 sessões da enciclopédia, que foi tudo pensado, de caso pensado. Agora, uma coisa, observa um negócio aí, não sei se você já percebeu. Nas 70 sessões não tem fenomenologia. Por quê? Observa que tem sua razão. Mas o que você queria aí? Que você está meia hora com... a estátua da liberdade, está assim. Estou tentando falar, eu queria falar. Não, é que eu estava vendo esse papo aí, e tirando... Genipapo. Papo. Genipapo. Papo prolongado. Papo cabeça, mas é papo. E eu estava pensando, independente dessa linha de exaustividade, se é fenomenológica, se é paradireitológica, de uma certa forma, isso aí é você se distanciar pelo lado do né, do conteúdo, da forma, né? Essa cortina que você falou, né? E se aproximar do conscienciês ou da essência da coisa. O que interessa é você deixar toda a matéria e ir para o micro-universo consciencial. É o que nós estamos tentando fazer. Bom, então, porque o resto... O problema é você pegar o olho do furacão que está dentro de você. Sem querer desmerecer a forma, né? Por causa das nuances, variantes, estilísticas, etc. Né? O problema da essência, né, ele é central e ele se manifesta em N formas diferentes. Sim, né? mas agora é bom você examinar a intraconscienciologia, aquele verbete da enciclopédia. Tem 100 itens para você estudar.
que é a intraconsciencialidade. Sim, mas Aí base... você vai entender o que é que eu estou falando. Mas a base é... Por exemplo, olha lá se naqueles 100 itens, se não tem algum que já é também dessa linha dos 3 que nós já falamos aqui. Eu pensei na imperturbabilidade. Não, o processo é a intraconsciencialidade. Olha aquela listagem que tem do verbete. Não, eu pensei se a imperturbabilidade podia estar dentro dessa categoria, porque você está sofrendo os assédios... Estuda aí o negócio, isso aí é minha pesquisa de ponta. Não, estou fazendo força aqui. Tem a ver com isso aí. Então, o problema não é da conteudística externa, só do assunto ou da especialidade, mas o quanto que isso bate com a intraconsciencialidade. É isso que você está querendo dizer. Né? Não tem jeito. Agora, gente, voltando aqui, que é online, só um minuto. Enfatologia, página 45, poderia explicar a medição do grau de exaustividade aplicada à pesquisa. Aqui depende dos instrumentos, as ferramentas, os potenciais e recursos que a pessoa dispõe para ela ir até o fim de tudo que ela indagou, pesquisou, investigou. Aí, então, ela chega na exaustividade. Então, ali naquele ponto, ela levou até o ponto que ela não tem mais recurso. Ela usou todos que ela tem. Isso é que é o ideal. Agora, ainda em fatologia, o último item poderia detalhar a avaliação do nível de exaustividade alcançado. É a hora que você vê as verpons. Quais são as verdades relativas de ponta que apareceram com a sua investigação? Sempre vai ter alguma coisa, nem que seja uma nuance dentro de um processo pequeno, de um lance lá, de um contingenciamento fenomênico, alguma coisa que houve naquela instância diferente da outra, alguma coisa vai acontecer. Isso seria o problema de detalhar a avaliação. Agora, em tecnologia, 46, primeira linha, gostaria que explicasse as técnicas otimizadoras da autoevolução. São todas essas que nós falamos aqui, mas a maior delas é o seguinte: cosmoética, autodisciplina, prioridade, auto-organização. Então, com isso, a pessoa vai longe. Essas são técnicas otimizadoras da autoevolução. A Enciclopédia da Conscienciologia tem dezenas de técnicas que mostram isso, como é que isso funciona. Ali a pessoa pode escolher aquilo que seja melhor para ela avançar mais rápido. Há algum tempo, minha família vem passando por alguns problemas que andam se agravando no momento. Meus pais discutem muito em relação ao dinheiro e acabam não dando atenção para mim e minhas irmãs. Minha irmã anda doente. Não sei exatamente o que se trata, mas é muito sozinha, depressiva. Esses dias tive um sonho com ela na qual se suicidava. Por essa razão, ando muito preocupada. Eu e meus pais passamos o dia fora e temos medo de deixá-la muito tempo só. Isso acaba me prejudicando muito nos estudos. Estou bastante estressado. O que posso fazer na situação? Primeira coisa, você deve levar a sua mana para um especialista. Né? Leva para um psiquiatra ou leva para um psicólogo que possa levar. Às vezes, uma boa coisa é levar para uma psicóloga, mulher, que ela vai, às vezes, ouvir mais. Desde que descobri a traição de meu marido, sinto vibrações do lado esquerdo das costas e estou com dificuldade de me livrar disso. Estou com dor, já fiz todos os exames, mas nada foi constatado. Isso acontece ao estar próxima do meu marido ou decorrente de seus pensamentos. Preciso de ajuda. O que fazer? Primeira coisa, aí está havendo uma somatização devido ao seu processo de preocupação. Agora, essa somatização está pegando a energia, que deve ter muito assediador nisso aí, o assédio muito sério, e a coisa então fica potencializada. A primeira coisa é estado vibracional e esquecer. E você chegar à seguinte conclusão: mas isso você tem que fazer hoje. Ou você perdoa seu marido, ou liquida com o assunto. O que é que você vai fazer? Tem que decidir. Ficar no meio termo não pode, porque senão o assédio vai piorar cada vez mais. Que a pessoa fica só lastimando isso, não toma providência, não resolve. Ou você perdoa, ou tchau. Tem que examinar para ver o que faz. Alguma medida tem que ser tomada. Por que uma pessoa não gosta de assumir? Alguém aí pode pensar que eu sou realista e extremista ou radical na hora que eu dou uma condição dessa. Porque até um certo ponto que eu estou falando aqui é o seguinte: ou a pessoa divorcia, ou ela continua. O que ela quer? Isso é muito sério. Porque é nesses casos assim que a pessoa perde a estribeira.
Isso aí é um perigo. Então a gente tem que abrir o jogo. Eu sei que eu já vi muito caso na minha vida. Esse negócio não se brinca. É a hora de ver. O que é que eu estava falando aqui ontem, ou anteontem, sobre a mulher desprezada? Um dos bichos piores que tem, mais enfurecido que tem, é uma mulher menosprezada. E geralmente é assim, quando tem ciúme demais, que descobriu uma traição, a pulada de cerca mata quem não pulou. Vê se me entende. Isso é um perigo. Por isso que é que eu falo com esse realismo todo, porque não tem outro jeito. Por que uma pessoa não gosta de assumir cargo de liderança e, quando aceita a função, sente submissa? Ela tem medo de falar o que sabe e o que pensa, além de ter dificuldade para colocar suas ideias. Isso é processo de inferiorização? Caso sim, o que fazer? A primeira coisa é a pessoa ser liderada e não ser líder. Tira ela da liderança. Tira essa pessoa da liderança. E vamos colocar lá outra pessoa e ela vai ser, pode ser a vice-líder, pode ser o grão-vizir, o vice, alguma coisa, mas tirar, para a pessoa se definir, porque senão não adianta. Valdo, aqui no verbete de dicionário, se tem a complementação, a desencontrologia, né? O que faz a pessoa a entrar nesse desencontro todo aqui? O problema todo é que existe um ciclo grupo kármico, né, que é os encontros, desencontros, reencontros de destino, que é aquilo que você escreveu. Quando isso aqui, a pessoa não atende esse ciclo, o problema dá para trás, cria problema e vai embolar o meio de campo da vida da pessoa. Aí é aquilo que eu falo, se passa as oportunidades maxproexológicas, o que a pessoa perde mais sério, mais direto, é a companhia específica. Porque essa companhia que ajuda você a enriquecer as coisas. Hoje, por exemplo, eu conversei lá, tinha umas 9 pessoas lá, antes do almoço. E só na minha conversa, minhas perguntas, eu praticamente tenho o arcabouço e o verbete inteiro, com o palpite de todo mundo que deu. Então, você veja, eu estou usando, eu sei usar os meus encontros de destino. Existe um motivo... Eu faço os meus reencontros de destino. Eu provoco isso. Existe um motivo básico ou cada caso é um caso aqui, né? Sempre você tem que ter um megafoco, né? Qual que é a sua meta, o seu objetivo? A pessoa tem que ter, né? Eu sempre tenho o objetivo daquilo que eu faço. Eu procuro, igual os aparadores, não dar ponto sem nó. Agora, voltando àquela questão do mantra, quando você esteve lá no extrafísico, você falou mantra, foi uma força em cima dos assediadores que deu. Então, aí existe uma coisa física, além desse negócio de falar fogo. No processo da baratosfera, funciona. De outra onde... coisa, como eu já usei aquilo demais, aquilo está, vamos dizer, concreto, está totalmente estratificado, estruturado. O negócio funciona na hora. Mas aquela força energética... Você sabe que eu usei fisicamente para me ver como é que eu estava depois de tantos séculos. Você está entendendo? E é impressionante. Mas na hora que você fala, você emite energia para derrubar... Emitiu para derrubar... Não, eu só penso nele com convicção. E joga energia. Acabou. O negócio dá. Lá em Brasília, você lembra, uma vez tinha 2 padres no meu curso, e que o cara caiu da cadeira, porque eu joguei energia. Pois é. E tinha um cara na cadeira, caiu. Valdo. Pois é. Agora, isso foi um deles. Mas uma vez eu estava em Porto Alegre, foi mais sério ainda. Que eu calei a boca de um cara lá que estava falando besteira na hora. Pronto, joguei energia, pronto. Agora, lá no caso, foi assim, um encapsulamento, vamos dizer, cala a boca, né? De mordaça. Encapsulamento de mordaça. O cara calou a boca na hora. Mas você já falou, se não me engano, que em curso seu, que curso aqui, você chegou, teve gente que caiu. Mas é isso que eu estou falando. Aí, que foi esse aí, né? Curso lá do Brasil. A cadeira caiu com ele, não sei como, quebrou lá, deu alguma coisa. Só sei que foi uma risada geral, mas o cara não machucou, não. Aí é que eu bem feito. Agora... aqui no ar. No ar. Alô? Aqui no ar.
aqui em cima. Aqui. Uma das características do mantra, Valdo, é que não adianta você saber o texto dele, né? Ele tem que ser entonado, ele tem que ser pensado. Existe toda a concentração integral em cima dele para ele funcionar, né? Não existe, não precisa, já existe isso. Isso já tem. Mas o cara fala assim, Esse mantra é de veterano, né? Então ele tem mais barba do que eu. Eu quero dizer assim, esse desmembramento das características do mantra facilita a sua desmemorização dele? Porque você tem que juntar vários pedaços. O que facilita a desmemorização é que eu já passei por tudo quanto é besteira e não quero cair em outra. Então eu sei como me esquivar. Aí vem aquela listagem que eu mostrei aí no negócio de esquivar. O que é esquivar? Esquivar não é escribar lá não, no Opus Dei não, é esquivar. Então o processo é tirar o corpo fora, saltar de banda e etc. Eu sei como fazer isso. Um cara totalmente casca grossa ia sentir a mesma coisa? O cara que caiu da cadeira lá, ele fez isso porque ele sentiu energia? Não, ali era qualquer um. Se ele estava errado e a gente poderia segurar a barra, é a coisa mais fácil que tem. Eu fiz, às vezes, com o mantra, ele faz uma espécie de camisa de força. Ou, se você quiser, uma outra coisa para ter mais a ideia, teve um cara que andou estudando isso do jeito que ele me acompanhou em vários cursos, ele viu como é que eu funcionava. Que isso era da época das panteras, que estava acontecendo e tal, tinha a pantera que aparecia. Então o cara vê e fala, não é essa, é diferente da outra, não é a mesma. Tinha um casal que acompanhava lá. Mas o problema todo é o seguinte, eles andaram examinando isso tudo. Então a primeira coisa que às vezes tem é justamente o cala-boca. Você está entendendo? Então, uma camisa de força serve para isso, e outra coisa muito séria, que às vezes você já viu aquele tipo de armadilha que tem, que é uma rede metálica, que cai em cima da pantera, por exemplo, ou em cima do urso, e segura na hora do leão. É aquilo. Então, se você for analisar por aí, você vai entender o que é o mantra. Agora, o mantra é aquela rede metálica que segura o leão. Isso é encapsulamento? É um encapsulamento, só que tem que aí, no caso, ele é praticamente, ele é terapêutico, mas o processo é totalmente patológico. Você está anulando a pessoa temporariamente, mas é em favor dela. Não, outra coisa, é aquele negócio de pegar a espingardinha e dar aquela, entende, a ampola, sabe, o tranquilizante na hora. Isso, como é que é o nome que chama? Sossega-leão. Isso é o sossega-leão. Esse meu mantra era o sossega-leão. Agora, o que é engraçado é que o meaning, o que ele representa, é superior a isso tudo que nós estamos falando. Muito maior, muito mais amplo. A grandeza dele, em matéria de meaning, de concepção, é uma coisa impressionante. Agora, Valdo, você falou, essa questão da hipomnésia, eu já vi que tem muito filme que fala disso. Escuta, quando nós estivermos dessomado e estivermos numa comunex bem avançada, se um evoluciólogo falar que eu posso falar com o mantra, eu posso dar uma aula para vocês, extrafísica. Não, mas aí então tá. Mas aí tem que vir um evoluciólogo e falar, vou lembrar. Você agora pode falar no assunto. Aí eu vou dar uma aula para vocês. Bom. Essa eu nunca falei com ninguém. Agora, tem gente, por exemplo, o transmentor, esse povo todo sabe do seu acesso todo meu processo do passado. Mas é coisa antiga. Mas é que me intrigou essa questão que tu falou da hipomnésia, porque assim, tem alguns filmes, até agora A Origem, que é Inception, que ele fala essa ideia de que eles têm uma mensagem, às vezes, que é uma palavra código e tem que tentar esquecer. É uma palavra-chave. Uma palavra-chave. Agora, essa palavra-chave pode ser uma palavra-problema, se a pessoa vai usar sem saber. É um perigo. É igualzinho você dar uma gilete na mão da criança de 3 anos. Está entendendo? Entendi. Ou dar um revólver na pessoa que está doida. Dar um revólver municiado para ela, uma metralhadora, isso é um perigo. Valdo, isso aconteceu muito com escritores, poetas, pessoas que resolveram entrar pelo caminho da místico, de fazer
né, pesquisa nessa área sem preparação nenhuma, fizeram iniciações e acabaram se processo da matando, competência. se suicidando, porque Não se entraram pode em terrenos fazer uma coisa dessa sem complexos. competência. Sim. O processo todo é esse. Isso é verdade. Ora, Valdo, em nível muito diferente, mas hoje, quando a gente já tem uma provocação assim, xenopensênica, que a Consciex joga uma isca para ver se você evoca determinado episódio, e você não evoca, você apaga suavemente aquele episódio, não Isso entra. aí É o início do começo, do princípio disso. da hipomnese. Entendi. Porque eles jogam uma isca na sua holomemória para ver se você puxa aquele episódio. E você adoça aquilo tudo, apaga suavemente e não isso aí. traz. Isso aí então, é o isso início. já é o começo Começa desse treinamento. Assim. Começa assim. Professor, toda vez que o senhor fala do mantra aqui, eu lembro de um caso que o Wagner Borges contou lá em São Paulo, quando há muito tempo eu fiz um curso com ele, que ele foi tirado do corpo por amparadores chineses e foi levado para um cinema, tipo um cinema. Ele estava cheio de consciência. E ele ia ser utilizado para despachar o pessoal, levar o pessoal embora. Só que ele ia, jogava energia e tal. E o amparador perguntou para ele, você vai chegar, vai jogar energia, vai falar o mantra tal. E as consciências já vão ser levadas rápido. Isso é possível realmente? Eu até sei o mantra, ele falou na sala até. Não. Com o processo baratrosférico, tudo é possível. Com o processo patológico, tudo é possível. Se viver com calma. Mas ali no caso, com o amparador chinês, eu acho que era mais para assistir. Se de ver, né? Aí se examinar mais detalhes. Aí a gente tem que questionar mais coisas para ver os detalhes. Isso, né, professor? Olha, situação com assim, consciência, o impossível é aquilo que você não tem experiência. Começa a ter experiência que o impossível acaba. Valdo, O processo é esse. mesmo porque isso que eu não entendo, assim, dentro da complexidade de um mantra e ele ser personalíssimo seu, você falar para uma pessoa, ela não vai conseguir aplicar ele. Ninguém vai conseguir usar ele como você usa. Aí é que é o seu engano redondo total. Ele não é pessoal. Escuta, o mantra, ele tem uma força dependendo da convicção de quem fala. Se a pessoa tem convicção que aquilo vai funcionar, ela já colocou a energia dela já no processo. O mantra é capaz de tirar como se tivesse uma inteligência própria. E aquilo começa a funcionar, porque a pessoa está lá. Quem age é a consciência. O mantra não tem inteligência nem energia própria. Mas ele começa a ter, a partir disso. Ele é um morfopensene, então. Ele existe em si. Tudo é, né? Não, sei, mas ele existe isolado de você, assim. Existe. A situação é essa. Agora, veja, como aquilo já foi usado demais, aquilo tem uma sintonia que é impressionante. Por exemplo, quando você acessa uma central extrafísica, é justamente essa sintonia. Isso. Entende? O mantra é a mesma coisa. O mantra é como se fosse então você acessa aquela condição da época. Por exemplo, toda lembrança que você tem, um problema saudosista, de algum modo, assim, do passado, você está fazendo evocação de alguma coisa específica. Então, isso... Por que é que eu falo que lá, a planície lá do México é negativa? Entende? Os processos, por exemplo, de Machu Picchu tem uma parte negativíssima. Outra, a Ilha da Páscoa. A outra, lá, Pernambuco, lá com os negócios lá no meio do mar. Tudo isso são lugares que você acessa aquilo, é negativo. Uma outra coisa, é igualzinho isso aí no lugar de Poltergeist. Igual aquilo que eu estava falando aqui de Carcassonne. Quando nós estivemos lá, eu falei, Chico, você não entra aqui não, eu vou examinar isso. A hora que eu entrei, o negócio era terrível. Não pode trazer, porque senão aquilo perturbava ele. Tem um ambiente das masmorras, que ainda tem ainda na Cité de Carcassonne. Outra coisa, a faculdade que você estudou, aquela parte lá que tinha o doutor Olavo, que dirigia o departamento de anatomia, aquela parte era da masmorra do presídio. Esse presídio vinha do século XIX. Aquilo ali ainda não mudou até hoje. A última viagem que eu fiz ao Uberaba, eu cheguei lá para ver, as energias gravitantes ainda estavam lá. Eles não limparam aquilo. Olha que já mudou tudo. Eles já mudaram, não é mais o departamento de anatomia,
Mudaram tudo, mas mesmo assim a energia está lá. A Marina esteve lá numa das viagens, também percebeu o negócio, totalmente negativo. Eles nunca conseguiram pôr nada lá. Então, veja, a energia gravitante está ali. Agora, pensa bem, essa energia gravitante funcionando do ponto de vista de assistir os outros em algum lugar. O que é uma central extrafísica de energia? É a energia gravitante, que está lá. A hora que aquilo vem, ajuda. Uma energia vamos supor, da central extrafísica da verdade. É a energia da ideia. O problema vem, é o mental soma, está funcionando. O mantra, então, é uma mini central extrafísica sua, ou ela te põe em contato com alguma central? E é uma mini max, né? Que ela funciona na hora, ela é automática, ela faz cirurgia. Mas ela faz seu link com uma central ou ela já é uma central? Não, ela já é assim por causa do processo histórico da vivência. Então eu digo para vocês, essa vida aí de cada um de vocês aí, ó, vocês estão fazendo alguma coisa. Pode ser que tem coisa que você está fazendo que vai ser para muitas vidas próximas. Aquilo vai se repetir. Você vai chegar no próximo corpo e vai ter recorrência daquilo. Todo mês você vai lembrar daquele negócio, o que aconteceu. Isso tudo é energia gravitante. Por exemplo, energia gravitante, aquela do casal que brigou no aeroporto. Depois fizeram a paz e se casaram. Então eu falei, vai lá e vai limpar a energia que vocês deixaram no restaurante do aeroporto. Isso é energia gravitante, é a limpeza. Está limpando o ambiente. Agora pensa bem o que é que tem. Nesse momento, quantas pessoas não estão discutindo uma com a outra? Quantas pessoas não estão, às vezes, cometendo crime contra a outra pessoa? Quantas pessoas não estão matando os outros dentro de combate, de guerra, de guerrilha, etc. Nesse instante. Isso tudo é energia gravitante, está sendo criado na Terra. É mais. Até limpar isso tudo, como é que fica? É justamente o que a Heurebex está fazendo. Então, o que é a Heurebex? É a limpeza das energias gravitantes negativas. Porque a energia gravitante positiva é o que precisa, tem que substituir a negativa pela positiva. É o que a gente está tentando fazer. Então, por exemplo, a hora que nós viemos para cá, aqui onde nós estamos, no CEAEC, Foz do Iguaçu, isso aqui, quem já viveu aqui foram só índios. Os índios carimãos, aquele negócio todo, muito suave, não tinha nada demais, as coisas que nós achamos dele, mínimo, achamos até seta deles lá, das flechas, ponta de flecha, mas besteira, você está entendendo? Coisa mínima. Então nós estamos trabalhando num lugar mais ou menos virgem, no meio do mato. Outra coisa, nós viemos para Foz do Iguaçu, eu não fiquei no centro da cidade, nós viemos para a periferia, e eu falei assim, não, a cidade vai avançar por aqui, escuta que daqui a uns anos vocês vão ver, a cidade vai crescer tudo para cá. Está dando muito trabalho para nós, depois de 16 anos agora, nós já estamos na área urbana. Em 8 minutos você está no centro da cidade. Já tem muita construção que não havia aqui. Esse é o bairro da Cognópolis. Agora veja, totalmente virgem em matéria de natureza, tem muita coisa para a gente fazer. Outra coisa, tem manguezal, que é esse riozinho, esse riachozinho que chama Tamanduazinho. Ele é um manguezal. Manguezal é a fonte da vida, é o útero da vida geral do planeta. Nós temos ali embaixo, muito sério. E a parte mais séria desse manguezal é justamente a nossa, que é entre a gente aqui e o discernimento, que tudo é do CEAEC, nesse pedaço todo aí. Uma relação disso, do mantra e tudo mais, da antiguidade dele, com as traduções que Nostradamus fez das coisas do Egito, que ele foi pegando aqueles autores lá do Egito. Ele tinha, porque ele usava muito dessas técnicas, né, dentro do processo dele. Agora, o processo é que o que não ajudava o Nostradamus era o ambiente, o holopensene. Ele foi perseguido demais com aquelas coisas todas, e eles tentavam desacreditar de todo jeito, porque criava problema para todo mundo. E não dava para agradar todo mundo. Então, sempre é um problema. Agora, ele escolheu, assim, ele traduziu autores bem específicos, egípcios, e foi a primeira vez que trouxe para nós esse tipo de informação. Então, ele tem relação com essas iniciações mais antigas? Porque ele andou estudando os negócios todos, né? E estudou também o processo da natureza junto com isso.
Para a época, ele fez até muita coisa. Muito por isso que abrangente. ficou. Agora, o processo todo é que ele usou muito entrelinhamento que ninguém entende, né? E cada um usa a seu bel prazer. Né? Aquilo é entrelinhamento. A cintura está cheia de entrelinhamento. Walter. Ele entendia muito mais do que aquilo que está escrito lá. Só, o Zéfiro é um nome de iniciação, né? Ele é um tipo de mantra também para você? Não, até um certo ponto isso poderia significar isso aí, mas, por exemplo, é mais sério do que isso do ponto de vista da sociabilidade. O problema da convivialidade. Ele é mais sério nisso, entende? Muito mais sério. Porque a pessoa sabe quem é, aquilo já criou fez fama, deita na cama. Mas ele te evoca uma situação de muita energia do passado, de iniciações. Sim, mas tal. isso tudo já foi estratificado, já houve uma opção de camada em cima. O Tem, Zéfiro hoje é outra coisa. Você tem hipomemória sobre a origem do Zéfiro também? Alguma coisa. Agora eu queria entender... Walter, eu só queria entender... Você já falou também, uma vez, daquela comunidade do AIEC, dessa questão de que ele estaria estudando um pouco esse processo de memória, tudo mais, de pensamento. Isso tem alguma relação, essa ideia da hipomnésia, essa que você estava comentando, tem alguma relação, pelo menos Tem, aqui? isso aí que ele está estudando, mas só que ele estuda já na base do paracérebro, né? Então é uma condição que a gente ainda não entende, né? Tem que estudar isso mais. O que você já percebeu, por exemplo, dele? Agora, ó, a tendência nossa, a maioria aqui, ó, da agora para frente, vai se preocupar mais com o mental soma dentro do holossoma. Isso vai ser uma preocupação generalizada para todo mundo aqui. Então, soma dentro do holossoma. E mental soma vai mexer com o discernimento. Por isso que é que eu me bato muito nisso. Você olha só, nessa mega análise aqui, ó, processo mental soma direto, quer ver? Autodiscernimentologia, está ali, ó, a primeira ali, ó, bem claro. Isso é seríssimo, que é o que eu falei aqui. Outra, autoesquadrinhamento, essa é terrível. Outra, hiperacuidade. Ó, só essas três. Agora, o processo todo tem que pegar a interpretação para chegar na varredura e na grandeza. Está tudo aqui. Se você pegar esses dados, você chega tudo lá. Não sobra nada, fica tudo claro. Agora, aí vem precisão, vem a disciplina, a qualidade. Não é fácil. Waldo, aqui na 46, tecnologia, caberia explicitar a técnica da mega-análise nas tecnologias, se você incluiu, ou ela está implícita? A técnica da mega-análise, se eu for colocar, você tem que pôr em quase tudo. Quase tudo, né? Eu já coloquei em algum lugar, mas não é tudo. Tem coisa que, se você for colocar, você põe em tudo. Porque se repete. Já tem muita repetição. É aquilo que eu chamo de bate-pensene, né? Positivo. Então, a gente evita. Paradoxologia, página 46. Poderia comentar o paradoxo da consciência curiosa esquivando-se do autoconhecimento. É aquela pessoa que ela fica com curiosidade, mas só de bobagem, só de coisa superficial, mas ela não entra na profundidade do processo. Então, por exemplo, quando bate na pessoa dela, ela tira o corpo fora, ela salta de banda, ela não quer enfrentar aquilo. Esse paradoxo tem muita gente assim, principalmente mulheres, eu já conheci muitas assim. Elas são curiosas para saber, mas só aquilo que seja o tititi do dia ou da semana. Mas se vai fazer uma coisa mais profunda de mental soma, que ela tem que ter discernimento, ponderação, etc., ela não quer saber. Ela já perde a curiosidade na hora. No entanto, a coisa que dá mais curiosidade, melhor, é justamente o discernimento com os processos mais técnicos. Poderia falar sobre a técnica pesquisística de extrair minhoca do cimento? Isso aí é o seguinte, a gente usa essa expressão que é popular para mostrar aquilo que é difícil de expor. Por exemplo, isso tudo que eu estou falando aqui hoje é de tirar a minhoca do cimento. Por exemplo, eu não tenho, e os amparadores também não têm para me oferecer,
uma saída honrosa para usar esse mantra. Eu não posso usar o mantra abertamente. Por exemplo, ninguém me arranjou para mim um jeito de eu fazer e usar público e explicar para todo mundo. Dá uma aula para vocês do que é. Veja, vocês querem coisa pior do que isso? Isso é minhoca do cimento ou não é? Hã? Eu sei o cimento, sei a minhoca, ela existe, eu não sei como extrair. Vocês estão entendendo? Por isso é que é extrair minhoca do cimento. É a técnica pesquisista extrair minhoca do cimento. Está na tecnologia, última linha, página 46. Flammarion, eu sei que você falou nele um pouco aqui, mas ele é consciex no momento, Camille Flammarion? Eu não sei. Não sabe dizer, Eu não né? cheguei a ver a situação dele, não. Não tenho certeza, não cheguei assim. Uma outra pergunta também é sobre a consciex que inspirava Nostradamus. São as mesmas que hoje te cercam ou são muito diferentes? O nosso povo é o mesmo. É o mesmo. A turma é a Chamava mesma equipe. Brancos. Ele se apresentava com esse nome. Agora, esse povo são os mesmos, mais ou menos. É igualzinho o caso de Swedenborg também, a mesma coisa, o Balzac. Uhum. São pessoas mais chegadas a gente. Mais afinidade, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, a base disso tudo é o Apolônio. Apolônio de Tiana. Tem muita gente que deriva dele. Lá em Carcassonne, nós ficamos na rua Camille Flammarion. E teve um fenômeno com ele ou alguém da equipe dele conosco lá. Por isso que eu queria saber se ele era consciex, se ele ainda está atuando dessa forma ou se já renasceu. Agora, esse povo todo tem muita equipe, né? Equipe, eu pensei nisso também. Mesmo quando eles ressomam, fica aquela equipe que funciona lá com as coisas que ele faz. Foram duas personalidades que estiveram próximas. Onde a gente nota que tem essas equipes, quando a pessoa já, às vezes está até ressomada, são nesses museus da memória da pessoa. Ah, sim. Então, eu vi isso com a Florence Nightingale, vi isso com os processos do Freud, entende? Vi isso com o Swedenborg, vi isso com a Eileen Garrett, lá da parapsicologia. Tudo isso eu vi, esses 4 aqui. Tem mais. Então, 2 que entraram em contato conosco lá, e Camille Flammarion e o Émile Zola. É como se fosse um processo assim, de fã-clube extrafísico que eles criaram, entende? Então, tem uma turma que toma conta, assim, que funciona. Aquilo funciona. Existe isso. Verbete, a enciclopédia, página 46, na trinomiologia, o primeiro trinômio, você pode falar um pouco mais, até você tem discutido um pouco sobre o conceito de justiça, né, que é um conceito difícil, você pode falar desse trinômio? O trinômio, acerto, autenticidade, justiça. O problema todo é o seguinte, a primeira coisa, do acerto, o ideal é que tenha mesmo, que seja uma coisa real, né? Então, é bom que tenha a autenticidade. Senão, como é que é? Não funciona. Que acerto bobo é esse? Agora, existe acerto que às vezes está escondido, é clandestino, mas mesmo assim não é o ideal. Agora, a justiça é a hora que dá exemplo, né? Aquilo chega e mostrou que tem equilíbrio, que há maturidade, que há discernimento. Então, esse trinômio aí é dos mais sérios que tem. Então, mas... Agora, não chega a ser igual aquele outro que eu estava falando aí, um dia desse aí, anteontem, sobre o processo da verdade. Isso. Autenticidade. E autenticidade. Aquele ainda exige mais ainda do processo da autenticidade. Mas eu queria entrar na noção de justiça, né, que é uma noção muito difícil e que muitas vezes serve de parâmetro para vingança. A justiça é o processo da coisa ser cosmoética do ponto de vista coletivo, grupal. Então, é a policarmalidade. É o para-direito. Justiça significa para-direito e policarmalidade. Se a pessoa pensar por aí, fica mais claro. Agora, preciso perguntar para a Cris se ela está de acordo com isso, tá?
Explica mais, Cris. Eu dei um sorriso porque você falou, não, fica mais fácil se você pensar em para-direito e policarmalidade. Eu falei, nossa, porque é mais complexo, né, os conceitos para-direito e policarmalidade. Mas eu vejo, pela condição da equanimidade, essa é a né, mega professor? justiça. A justiça plena, né, que o senhor coloca. A justiça plena. Que a gente chama. É A justiça plena. É a grandona. Na questão das interprisões, e conforme o nível de lucidez da consciência, quando ela fica naquela condição de vítima não causada, né, não cavada, o que seria justo evolutivamente falando é quando ela renuncia qualquer tipo de cobrança, né, a vítima. Quer dizer, seria uma justiça renunciativa, a gente pode falar isso, né? Pode, mas às vezes o processo aí tem um extra positivo que você tem que levar em consideração. Ela assistir o algoz. É infiltração. É a hora que ela se transforma em infiltrada. Mas como assim infiltrada a vítima? Positiva. Ela é vítima, mas se torna infiltrada. Aí ela solapa tudo o processo e derruba tudo de uma maneira justa. Porque ela entrou por baixo. Então, há muito cuidado com esse negócio de vítima e vitimologia. Porque, às vezes, o nome que devia te colocar ali é infiltração. Mas a partir da vitimização, ela se infiltra? Esse você se entende. Não, ela já está. Ela já está. As circunstâncias a levaram para uma condição de infiltração que nem ela sabia que era infiltrada. Quando ela descobre, ela já está com a corda toda, tem tudo na mão, tudo pode ser favorável. Outra coisa, muita gente às vezes se transforma em infiltrado sem saber, porque a pessoa não tem capacidade ou gabarito ou um talento, vamos dizer, uma competência exata para não se perturbar com a condição. Até aquilo deslanchar. Quando aquilo deslancha, estratifica, pacifica, etc., coisa, ela funciona plenamente sem criar problema. Aquela condição que você narrou, então, do episódio que você estava representando a igreja para evitar um mal maior, você estava nessa posição. Eu aprendi. Agora, dessa vez, a mesma coisa. Na hora que eu entro lá e sou apenas um mero, como chamava na época, executivo, quer dizer, um empregador, o patrão. Certo. Pois é, mas tudo começou no conselho com o você também era infiltrado. Tudo começou com o conselho. Veja, eu entrei lá, eu era o mais moço, o mais jovem, só tinha gente de cabelo branco. Agora, Valdo, uma vez você falou, vê se tem uma relação, a gente pode fazer alguma relação para entender essa lógica do infiltrado, até pegando seu exemplo no conselho lá da empresa. Uma vez você falou a favor do Brasil entrar no Conselho de Segurança da ONU, porque o Brasil não é um país bélico, naturalmente. Isso ajudaria para minimizar a questão do belicismo e tal. É justamente o meu caso. Então, por isso que eu estou fazendo a analogia. entrada do Brasil seria infiltração. É isso que eu estou... Interessante. Às vezes as pessoas precisam de aceitar aquele cargo que indicaram, que ela está sendo infiltrada e não sabe. Valdo. Às vezes quem está manobrando os pauzinhos são os amparadores. A condição do Sérgio Vieira de Mello era uma coisa mais ou menos assim? É. O problema é esse. Uma pessoa que admira muito ele é a Graça, ela vive lendo as coisas todas. Eu tenho a primeira edição que eles lançaram nos Estados Unidos, que eles mandaram para mim, a Rosário mesmo mandou para mim, acertou. Ela está lá. O filme e o documentário a Graça tem sobre ele, né? Eu não sei. Da história dele, contar da própria namorada dele, conta a família. Se ela não tiver, eu tenho. Agora, a Samantha que escreveu o negócio é muito séria, a dona, a autora. Valdo, você podia dar uma explicada aqui na página 46, a paradoxologia? Porque o paradoxo da consciência curiosa, esquivando do autoconhecimento. Que a tendência é esse que eu falei aqui. Falou já? Já. Sei que você estava aí. Mas eu não... Estava aí na lua de mel
a lua de mel com a rosinha. No mundo das... É isso que dá. No mundo da lua, né? Aqui. Mas aí, porque uma pessoa curiosa, a tendência dela é entrar no autoconhecimento. Sim. E daí? Por que ela não entra? O que leva ela a não se autoconhecer se ela é curiosa? O problema todo é o seguinte, ela é curiosa, mas fica às vezes superficial, foi o que eu falei. Ela tem curiosidade da coisa superficial, por exemplo, fofoca, tititi, você está entendendo? As coisas do momento. Mas na hora que exige que ela pense com mais profundidade, que ela queima o bistunto, faça escorrer a mufa, como o povo fala, porque ela está queimando os neurônios, ela não se sente bem. Ela não quer saber disso. Então, tudo dela é superficial, entende? É mais leve, ameno. Ela não quer uma coisa rígida, séria, rigorosa. Então, é isso que é. A curiosidade muda aí. Então, uma curiosidade apenas superficial não leva a nada, né? Isso todo mundo tem. Isso é a curiosidade do gato. A curiosidade matou o gato, não é assim que eles falam? Isso é a ideia popular. Mas é uma curiosidade boba. Fala. Ele não faz pesquisa boa. Na página 46, na enumerologia, o primeiro item, você fala, o ato de anatomizar o contexto. Que variáveis que pode se considerar para fazer essa anatomização? Isso aí é análise de conteúdo. A análise de conteúdo é essa mega análise que nós estamos mostrando aqui. Ó. Mas no contexto, o que você usaria de maneira padrão? Você tem que pegar aquilo que seja os tops. Aonde é que foi no top, no pináculo, o máximo de cada coisa que tem ali dentro. Olha as mega análises que eu falo aqui todo dia, que você vai começar a entender. Pela mega análise, você tem uma síntese daquele tema, até um certo ponto. Agora, a análise de conteúdo é algo que nós precisamos para tudo e todos. Qualquer tipo de pesquisa, estudo, investigação, nós precisamos de análise de conteúdo. Porque forma é uma coisa que é relativa, temporária e que se destrói. Agora, o conteúdo é uma coisa mais permanente, que permanece. Então, análise de conteúdo, lembrar sempre disso. Eu chamo isso aí mais de mega análise. É a coisa mais séria que é uma palavra só. Agora, na página 48, dentro da taxologia, né, continuando a taxologia, o item 12. O item 12, politicológica. A exaustividade nos debates e nas conciliações cosmoéticas. Então, o processo todo é o seguinte, é preciso haver o problema da exaustividade naquilo que as pessoas discutem, naquilo que elas investigam, para se chegar a algum tipo de consenso. Esse consenso relativo, temporário, é que significa essas conciliações cosmoéticas. Então, por exemplo, não é unanimidade que nós estamos falando, nós estamos falando de chegar a um consenso objetivo para aquele momento, dentro daquela condição. Então, isso aí ajuda demais na questão da exaustividade. Agora, tudo aqui, ó, nós estamos mostrando a exaustividade. Várias coisas. Na segurança, no planejamento, nos autoenfrentamentos, na varredura, na retilinearização, na hiperacuidade multidimensional. Então, essa é terrível, a parapsíquica. Esses 15 itens são arranca quarteirão e destrói montanha. Eu não entendi quando o senhor falou que está com Carcassonne, o senhor aconselhou o Chico Xavier a não entrar lá. Não entendi. Não, porque eu vi que tinha umas energias mais negativas, eu falei, não, você fica aqui fora. E eu entrei dentro, é um segmento da cidadela. A cidadela lá é uma fortaleza da cidade inteira antiga, um dos maiores que existe na Terra. É do estilo que tem a muralha da China. Só que tem que lá em Carcassonne é mais detalhista. Então, mas eu não entendi. Você foi a Carcassone? Foi. Pois é, então você viu. Então, mas por que o Chico Agora tem uns lugares fechados lá.
Ele não tinha... Porque o Chico era sensível, ele está lá, ele parecia uma criança, estava todo feliz de ver aquelas coisas da França, os negócios todos que ele viu lá. Então, a gente não ia levá-lo para as coisas piores. Eu tinha um outro colega que estava me ajudando nisso também, que era o Irineu. O tempo todo ele estava com a gente lá vendo as coisas, para ver onde é que ia, onde é que não ia. Então a gente preservava o Chico. Que eu, durante 10 anos, trabalhei com ele, servindo de para-choque. Tudo que batia, ia bater nele, eu segurava antes. Você entendeu? Era uma espécie de para-choque. Ele seria como meio esponja ali, ele ia absorver aquilo, ia ser... Não, porque ele às vezes tinha uma relação assim muito infantil com certas coisas. Ele era uma inteligência, uma cabeça, mas era infantil do ponto de vista de emoção, ia no bico de qualquer coisa que acontecia, se não tivesse cuidado, entende? Era muito político, mas às vezes também caía de quatro, precisava de ir com calma. Agora, em matéria de energia, a gente tinha que evitar os lugares. Às vezes eu notava, por exemplo, que a gente encapsulava ele, era o jeito, ou eu ou os amparadores encapsulava, para ele sair bem nessas coisas, somente durante viagem. Isso era muito comum. Ontem no Globo Repórter, quem viu, mostrou Évora e mostrou a Igreja dos Ossos também, lá em Portugal. Ah, foi? É, mostrou no Globo Repórter. Pode até ser. Que a gente chegou perto lá do Wagner. Chegou pertinho. E, inclusive, acho que aquela oliveira, acho que é perto dele, mas tem mais de 1000 anos, uma oliveira, não lembro. Acho que Lá tem uma opção de coisa bem antiga. 1000 e poucos. A Europa, você chega lá, é só museu, né? Porque todo lado tem museu. Né? É múmias generalizadas. Isso é as orópicas. Valdo, teve um comentário que tu fez, eu só não entendi até agora. Por que tu disse que nas 70 especialidades não tem sobre parafenomenologia ou sobre fenômenos? Por quê? Não, devia ter, por exemplo, você não acha, não? Devia ter assim, parafenomenologia, 2 pontos. O que é que tem nesse assunto sobre parafenomenologia? Não tem. Por quê? É de propósito, para poder entrar com mais detalhes nas coisas, porque pega uma opção de sessões. Fenômeno é um negócio complexo. Tem a parapatologia, que a gente já falou ali, ó. Ali é que entra mais. É, isso eu fiquei pensando. Mas não tem nas 70 lá, no detalhismo, por exemplo, não tem. Não tem. Assim, diretamente, não tem. Tem? Tudo é de caso pensado. Agora, as divisões mais sérias aí é que você tem que levar em consideração no verbete. Todas essas divisões mais sérias, que são 6. Olha só, que isso aí é que é o sério. Professor Valdo, aqui no B, aqui, no verbete do dicionário, né, o senhor está falando da holoconviviologia, e o senhor fala da paraconviviologia também. Seria pertinente usar a mesma taxologia que o senhor usou na conscienciologia, em vez de ser conscienciologia, ser a intraconviviologia, quer dizer, a conviviologia da pessoa com ela mesma, a extraconscienciologia. Pode, mas aí é preciso explicar isso bem, né, para não criar problema semântico. Tá. Mas é uma saída. Dá para propor isso. Tá. Agora, o processo, às vezes, é a pessoa que convive consigo mesmo. Isso é uma autoconvivência. Autoconvivialidade. Seria uma auto e uma intra também, né? Pois é. Mas a auto já é isso. Tá. Agora, a intra é o que eu chamo do micro-universo consciencial. A intraconsciencialidade, que é o que eu chamo. Foi as palavras que eu arranjei melhores para expor. A intraconscienciologia é das coisas mais sérias que tem. Entendi. Professor, na página 46 do verbete, o crescendologia, o senhor poderia aprofundar esses 2 itens que estão aí, por favor? O crescendo evolutivo gradual na precisão autoavaliativa. Então, veja, a pessoa, ela vai colocando mais detalhes naquilo que ela pesquisa. Com isso, então, ela chega a um nível que ela vai ficar mais precisa em tudo que ela faz. E, com o passar do tempo, a avaliação dela fica cada vez mais rica, mais avançada. Ela adquire cosmovisão, ela olha mais os processos da cronêmica e da prosêmica. Então, ela já usa todos os recursos com os parâmetros
dos achados de pesquisa que ela tem, ela já aplica muito o problema da prioridade. Agora, isso então é que entra nessa precisão autoavaliativa. Agora, o outro, crescendo do fôlego pessoal, estendendo o limite da exaustividade exequível. O caso aí é o seguinte, é a pessoa que coloca todo o fôlego, a potencialidade que ela tem, até o limite máximo para ela alcançar uma exaustividade prática, objetiva, que ela vê. A pessoa, quando faz isso, ela chega nas respostas. Ela vai ter a verdade relativa de ponta. Agora, a verdade relativa de ponta, ela é mais fácil do que a gente pensa, porque a Terra ainda tem muita coisa para ser pesquisada. Tem muita coisa que nós ignoramos. Então, em qualquer lugar que você vira e começa a ciscar, você vai achar coisa nova. Então, toda pesquisa pode ser muito útil e a gente pode arranjar muitos frutos através da pesquisa. A Terra permite isso ainda. Obrigada. Professor, aqui no B, aqui, a linha estrangeirismologia, eu fiz uma pesquisa aqui nos principais dicionários da internet e ali o in-depth, quando ele vem na condição de adjetivo, ele tem um hífen. Tem um hífen? Pode colocar, mas isso varia muito hoje. Na condição de adjetivo ele tem, aí quando ele vem como advérbio ele não tem. Bom, só o que eu vi aqui para repassar aí a informação. Agora aqui, tanto faz um como o outro, o sentido é o mesmo. Claro. Na pesquisa profunda. O aprofundamento da pesquisa. Eu vou voltar a um tema que o senhor colocou quando o senhor estava comentando do infiltrado. O senhor falou, a pessoa se transforma em infiltrado sem saber por quê. Em função da pessoa não ter capacidade, competência para não se perturbar. Às vezes a própria vida, os amparadores não vão mostrar para a pessoa que ela é infiltrada, porque senão ela vai medrar, ela vai ter medo da situação. Então ela entra, quando ela já está até aqui, afundada dentro do processo, que ela vê que ela é infiltrada. Agora, isso às vezes é feito de caso pensado. Nem sempre a condição da infiltração é um ato consciente da ela é consciente na hora que precisa. Sim, mas não... Antes não estava precisando. Na hora que precisa, ela vai saber disso. Tá. A coisa muda. Agora, o que se observa na maioria dos casos, se é que a gente pode ter essa estatística, as pessoas são mais conscientes quando entram ou mais quando precisam? Não, a maioria entra sabendo. Já entra sabendo. Isso aí é exceção. É exceção pessoa não do sabe. processo. A maioria entra. Ela tem consciência daquilo. Agora, veja, isso é uma consciência relativa, né? Claro. Porque a pessoa nunca sabe quanto tempo ela vai demorar, ou quanto ela vai ter que fazer, qual a abnegação ou sacrifício, ou a dedicação que ela vai ter que mostrar para ela alcançar aquele objetivo. Isso aí não é fácil. No caso do Sérgio Vieira de Mello, que o senhor colocou que ele seria um caso de infiltração, né? O senhor vê que seria consciente ou não? Ele teria... Não, para mim, muita coisa ele não era consciente. Não ele era levado pela própria impulsão natural, boa, de fraternidade dele. Tá. Que ele tinha muito disso. Então, aquilo, ele topava qualquer coisa. Para ele não interessava se ele era ou não infiltrado. Era o serviço, o objetivo que ele estava fazendo. Entendi. Agora, a ONU precisava de gente igual o Sérgio Vieira de Mello, para ver se melhora, para acabar com aquele fio lá. Senão não vai. Eu penso que ainda tem essas coisas até hoje, tá? Muita coisa disso aí ainda tem dedo da ONU nessa história. Não é que eles promovam, é que eles ficam de braço cruzado aqui. Da omissão, né? Ficar de braço cruzado, às vezes, é pior do que promover uma criminalidade. A omissão deficitária. Né? E outra coisa, a ONU não pode ficar de braço cruzado. Eles já deviam de ter, por exemplo, dentro do para-direito, recursos para essas coisas todas. Recursos, por exemplo, para ver o que faz com a Síria. Uma opção de coisa nesse sentido.
Isso já devia ter uma coisa automática. Agora é uma estrutura muito burocrática, né, professor Aldo? Pois é. A ONU é muito pesada, ela é muito Não, burocratizada. não é isso. É muita gente que está lá só para pegar o dinheiro. E muita dependência financeira também. Eles são dependentes, eles Agora, não têm autonomia. eu estive na ONU algumas vezes e vi as coisas. Uma vez, eles estavam querendo acertar as coisas para eu falar lá. Eu não quis. Cada mês está pesado demais. Você, isso aí não vou lucrar nada. Vou arranjar um monte de coisa contra mim na história, dentro da situação. Porque lá é o seguinte, aquele povo que participa lá, muita gente está lá. Esses é que são infiltrados negativos para combater as coisas. Então isso é duro. Você não vê o tanto de bobagem que aparece na ONU? Esse Armando já, o que é que ele já falou? Quantas vezes sobre os judeus? Falou que não existe o Holocausto. Tudo lá dentro. Outra coisa, como é que é isso? Quantas vezes uma pessoa vai falar, aquele monte de gente cai fora na hora, não fica lá. Porque está mostrando que está rebelde, está contra aquilo, né? Não estou de acordo. É a repulsa. Ontem muito disso. Não é fácil. Agora, é um local que, cedo ou tarde, tem que se transformar no colegiado do Estado Mundial, né? Tem que partir dali alguma coisa. Vamos ver, nas próximas vidas, o que nós vamos enxergar disso aí. O que a gente vai ver ou participar. Eu espero que vocês participem do colegiado, tá? Do Estado Mundial. Oportunamente. Começa a estudar os 500, sabe? Tudo bem. Onde é que se colocava mesmo as I6 aqui em que seção que era? Como é que é? Quando a gente vai entrar com um item, né, uma ocorrência de IC em alguma seção, onde é que colocava? Em colegiologia que entrava? Não. Em voluntariologia, né? A IC, né? Aí eu perguntar, não seria o caso aí, né, de se pôr a cônsules que se está falando muito em conscienciometrologia, né, em metrologia, e a reconsciência também, por causa da pesquisologia, né, esse verbete, as duas. Sempre ajuda, né? Mas agora, o problema é que só de responder essas 70 itens que tem aí, já é muita coisa que tem para ser feita. Isso ainda dá muito pano para manga ainda. Mas você entraria, desculpa a ignorância, mas entraria na voluntariologia, né? Você sempre vai ter lugar para entrar, é só você olhar que você vai ter, você vai encaixar. Não, mas na colegiologia não é na colegiologia, na voluntariologia, né? Pois é, você escolhe. Não, pergunta para a Rosa mesmo. Como é que... Não, eu sei, mas só para saber, já que estou perguntando, em qual que entra? Para começar, a gente pede para estudar o verbete, que lá tem toda a discussão. Mas aí, no caso das I6, assim, são os voluntários da IC tal. Os voluntários têm voluntariologia. Da IC, a IC X. Da voluntariologia, você vai colocar voluntário da ICX. Ah, não entra IC direto, então? Não. Nem colegiologia? Colégio é colégio invisível. Sim, mas abrange tudo também. Não, colégio invisível. Sim, no meu ver, abrange tudo, mas eu agradeço. Professor Valdo, voltando lá para o século XII, qual é a relação que o Zéfiro teve, ou o senhor teve, com o Averroes, no século XII? Com quem? Averroes. Eu não sei. Quem sou eu, prima? Quem sou eu, prima? Não, eu vou dizer por que eu estou perguntando isso, né? Porque a vida dele foi de 1100 e pouquinho, de 1100, foi no século. Pois mas isso aí. E o senhor descobriu a É reurbanização. da turma lá daquele meu amigo. Tudo é da equipe dele. Quê? Não entendi. É da equipe do meu amigo. Ah, é? Não, meu amigo, ela sabe quem é. É outro. Euler. Ah, o Euler foi dessa época também. Isso é turma dele. Por isso que ele foi muito religioso, então, né? Porque ele ainda tinha ainda uns negócios muito... É que eu estou fechando essa... Porque foi na época que o senhor descobriu a reurbanização. E aí eu estou querendo fechar essas coisas, que o Averroes, na verdade, ele fez um estudo
Mas ele estava Você sabe, naquela defendendo ocasião, um pouco a religião. quando eu quis expor o que é que eu pensava, todo mundo achou que eu era louco. Na época? É. Quando eu descobri o negócio da reurbanização, todo mundo achou que eu era. Eu já fui louco em várias vidas, sem ser. O melhor é esse final aí da frase, da sentença, sem ser. Entendeu? Já fui a opção de vezes. Falou que começou a ter os vislumbres da reurbanização. 1100. 1100. 1100. 1100 tem pelo menos 100 anos aí nessa história. Não é fácil. Agora, pelo meu cálculo, é mais ou menos aí. Tem alguns fatos que eu vi, já mais ou menos nessa época. É 1000 e pouco, 1100 e pouco, 1000 e tanto. E tem muita coisa. Valdo, aqui. E aquele povo lá da escolástica, você lembra alguma coisa daquela época? Não, tudo faz parte, né, do processo. Está aí. Essas coisas todas que nós estamos fazendo aqui, ó, tem isso no meio. Tudo aqui é resultado de conceitos concentrados, aglutinados, que a gente foi pegando. Aquilo foi acumulando, a gente tirou isso. Agora, eu acabei fazendo a opção de palavra comprida, né? São as sesquipedais, com a história toda, para ver se sintetiza tudo, para ver se dá jeito. Agora não tem jeito, é a saída. Agora, por exemplo, só esse verbete tem 18 sesquipedais, esse medida exaustiva. Mas é a saída. Agora, tem muitas que se repetem, quase todos os verbetes de propósito. Por exemplo, consciência ou metodologia, isso tem que entrar mesmo, não tem saída. Muitas vezes. Só aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, tem 8 vezes. Consciência ou metodologia. Devido ao processo também das remissões, né? Que muitas aqui ó, são do mesma especialidade. Então, até estava te contando outro dia, conversando contigo outro dia na epígrafe, né? Até hoje em dia, por incrível que pareça, com toda a estrutura da corpos conscienciológicos e tal, tem uma amiga nossa que às vezes assiste aí, é uma cabeça médica formada lá em Resende, na academia, teve filho agora, estuda papiro egípcio, é uma cabeça. E ela morre de vontade de vir aqui, né? E eu e meu irmão, a gente conversando, sempre negociando, e o marido dela não deixa porque acha que você é doido. Eu sou doido. Não, eu te falei isso outro dia. Quem tem razão é o não, marido. Aí, não, só para dar um depoimento, o que o Valdo respondeu na hora? Né? Porque o cara que, na verdade, que é ignorante, desinformado, né? E o Valdo respondeu na hora para mim, falou assim, ó, doido eu sou mesmo, né? O pior é ter que resgatar essa gente lá no quinto dos infernos depois, né? Isso que é o pior. E a menina sabe, mulher, né? Sabe tudo do negócio, mora em Curitiba, é médica de primeira, teve filho lá e o cara, não, um semi-analfabeto não permite que ela venha. Conclusão, há mulheres que não sabem escolher as companhias. Existe disso. Nem toda mulher é inteligente. Outra coisa, as inteligências, elas são especializadas, né? Tem gente que é inteligência numa linha de conhecimento, mas não é ignorante na outra. Outra coisa, o processo da emoção piora a manifestação da inteligência. Então nós temos que ter paciência, não tem jeito. É o jeitão. Agora, por exemplo, esse homem, talvez ele seja mais inteligente do que ela, que ele achou que eu sou doido, ele está perfeito. Esse é o bom. Todo mundo que chega para mim fala assim, eu achei que o senhor era doido, mas depois, com o passar do tempo, eu cheguei e vi aqui. Então, todo mundo que chega para mim e fala isso, eu falo assim, então agora você vai me explicar quando é que eu comecei a deixar de ser doido para você, porque eu quero ver o que foi. Agora, é muito interessante, por exemplo, às vezes, as reações são as mais diferentes possíveis, entende? O problema é totalmente diferente. Tem um cara que chegou para mim e falou assim, não,
Eu comecei a ver que você não era doido depois que um cara veio defender a sua vida, que ele conheceu você. Então falou que você tinha uma clínica, que não cobrava nada de ninguém, que ele chegou a ver lá, levou até doente para se atender. E outra coisa, que aquilo mostrava uma loucura, mas uma loucura mansa, etc. Isso é o cara falando para o outro, você está entendendo? Então ele chegou para mim. Aí eu comecei a pensar que talvez eu não seja. Então ele é um louco manso. E assim que foi a situação. Mas olha, a nossa autora está aí hoje, é isso? É? Quando é que ela vem, a autora? Quando é que ela vem? Se dá um jeito, para a gente dar umas palmadas para ela. Agora, é engraçado que ela fala de você lá, seu casamento, as coisas todas. Professor Valdo, eu falei, ela fala tudo, né? Não, é o que você falou. Ela não deixa nada, expõe nada. Tudo que tem. Então, professor Valdo, nós vamos fazer uma viagem em abril para a França. E vai ser assim, acho que um fechamento de toda essa história de vida dela, do irmão, enfim. É um negócio... Me conta, ela ainda faz anotações até hoje, ou não? Sempre. Parou? Ela escreve muito. Escreve, é? Ela chegou a transcrever livros inteiros, porque ela não tinha condição, às vezes, de ter aquele livro. Então, ela escrevia tudo à mão. Eu achei isso... Não, sempre... tem um trecho lá do livro, lá pela Santa, assim, então, aí eu fui buscar os meus papéis para escrever. Ela fala, tem um lugar lá que ela fala. Sim. Então, essa viagem em abril, a gente vai voltar só no final de abril. E aí, provavelmente, eu vou falar para ela, pelo menos para ela vir aqui. Mas ela já veio aqui e ela já assistiu uma tertúlia com o senhor. Eu sei. Eu lembro dela. Mas agora é interessante, né? Isso foi antes do livro, né? Foi antes do livro. Com o livro muda tudo, é o processo do autorado. A coisa muda. O livro dela é impressionante. Gente, eu agradeço muito a vocês. Hasta amanhã, né? E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 89 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 7 perguntas respondidas online e 44 votos presenciais. Hoje temos 5 recados. Adriana Tares, jurídica e parajurídica. Will, conferência online, Apex. Rosângela e o Dechama, primeira jornada internacional de conscienciometrologia. Eliana, mostra gráfica, fotográfica Galop. E estou esquecendo, o Pedro antes vai falar sobre Cineclube Cognópolis. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde, pessoal. Informando que no final do mês nós teremos o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. Vamos sortear livros e cursos. E também lembrando que nós já estamos no dia 24 de março e temos mais de 30 assinaturas vencendo nesse mês. E poucas pessoas fizeram a renovação. A gente apela novamente aqui para as pessoas que venceram sua assinatura desde dezembro até agora, mês de março. São mais de 60 pessoas e que, se tiver nos seus planos aí a renovação, sua prioridade, tiver condições, que o façam o mais rápido possível, para a gente não ter perdas de recursos que sustenta aí o programa Amigos da Enciclopédia. É só ligar na recepção do CAEC ou entrar no site do programa Amigos, www.enciclopediaconsciologia.org, e fazer a sua renovação ou adesão ao programa Amigos da Enciclopédia. Obrigado. Boa tarde. Gostaria de lembrar o convite para jurídica, que vai se iniciar agora dia 1º de abril. É uma série de palestras gratuitas que o Colégio Invisível da Paradireitologia, em parceria com o CAEC, vai iniciar a realizar esse ano. A palestra inicial é com a professora Carla Uma, onde ela vai dar temas gerais, né, abordagens iniciais sobre o direito. A partir dali a gente começar a entender, extrapolar e começar a fazer um download da paradireitologia. Então estão todos convidados. Serão eventos gratuitos, 2 domingos por mês. A gente pede que as pessoas de Foz do Iguaçu façam a inscrição no CAEC quando for assistir a palestra, para a gente saber o número de cadeiras só para arrumar a sala.
E esses eventos também serão transmitidos online. Guardamos a presença de todos. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria, em nome da Apex, estar convidando para a conferência online, que vai estar ocorrendo hoje, às 15h30. É só acessar o site da Apex. A temática dessa conferência será inventário proexológico. Até um tema de verbete que já foi apresentado aqui na tertúlia, onde nós vamos estar trabalhando e discutindo as 14 técnicas proexológicas que tem nesse verbete. Então, o objetivo é debater, discutir como nós podemos utilizar essas técnicas proexológicas para melhorar o nosso desempenho na evolução. É só acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Não tem qualquer custo, é só a pessoa entrar no site e buscar ali conferências online que ela pode estar assistindo. Hoje às 15h30. Obrigado. Boa tarde. A Consus convida a todos interessados na medida exaustiva da autoconscienciometria para participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que acontecerá de 6 a 8 de julho em Foz do Iguaçu. Djalma irá falar mais sobre a conferência Projeto de Cons e Conscienciometria. O projeto de Cons já é relativamente antigo, tem uns 6 anos, a maioria talvez não conheça. Ele tem pelo menos a idade da Conscius. A ideia do projeto de Cons é expandir, ampliar o conscienciograma de 2.000 perguntas para no mínimo 50.000 perguntas. Então é um grande desafio que nós temos consciência hoje, que vai ser um projeto supra-institucional. Então essa apresentação ela vai passar de um histórico, da onde nós viemos até o presente momento, vamos dizer, em termos de metodologia, de técnicas, já o que nós já temos hoje, tá certo? E um pouco da perspectiva, o que a gente imagina que vai ser feito daqui para frente. Então a gente convida aqueles que acham que tem alguma relação com esse projeto, a gente convida aí para participar da jornada. Mais informações e inscrições no CAEC. Telefone DDD 45 3525 2652 ou 3525 1181. E também no site da Consus, www.consus.org.br. Obrigada. Boa tarde a todos. Convidamos para a reentrée do Cine Cognópolis, que vai acontecer amanhã, 8 da noite, no Discernimento. O filme será exibido, é o Violino Vermelho, é um filme de 98, é um filme bem interessante, tem um final muito surpreendente, quem não viu vale a pena, e quem viu vale a pena repetir, porque tem detalhes muito interessantes. Então amanhã, reentrée do Cine Cognópolis, 8 da noite, no Discernimento. Esperamos por você. Tá, eu queria deixar aqui, gente, um agradecimento ao Pedro Gomes, tá? Que dentro desses 2 anos e pouco aí, né, eu fiquei 1 ano à frente do Cine, depois de mais de 6 meses procurando por voluntário para coordenação, porque não é muito minha praia. Teve várias pessoas que se candidataram, principalmente depois do segundo semestre do ano passado, que eu tive que ir para o Rio resolver problema de dinheiro, houve o desmembramento lá do discernimento, uma série de questões, inclusive o final da licença. E dentro desses candidatos aí, houve várias pessoas que agora estão formando a equipe junto com o Pedro, ele que realmente se prontificou a assumir a coordenação. Então agora tem um time de profissionais mesmo, ele, Jorge Washington, Fábio Ferrari, Chico, etc. Então a gente convida todo mundo para, a partir de amanhã, voltar em estilo mais profissional aí o Cine. Tá? Obrigado. Boa tarde. O CAEC convida para a palestra e coquetel de lançamento da Mostra Fotográfica Hércules Galó, Trajetória de Empreendedor Evolutivo. Essa mostra vai ser aberta no dia 14 de abril, às 15 horas, e vai ficar em exposição na Holoteca de 14 de abril a 13 de maio deste ano. Convidamos todos vocês para estarem lá conosco. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Pangrafia Grupo Kármica, especialidade Grupo Karmologia. Obrigada e boa tarde a todos.